E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora você está me assistindo, mas hoje nós estaremos aqui com mais uma resolução da OBMAP agora de 2011, tá? Essa aqui é uma questão que ela é bem legal, bem interessante aqui, tá? E a gente vai ter aqui alguns assuntos bem relevantes para você levar aí para o dia da prova. Show de bola? Então olha só, vamos logo lá começar a ler a questão, certo? É o seguinte, ó, na figura, os triângulos, os lados do triângulo DEF, o triângulo DF, esse triângulo aqui do meio, ó, DF, são paralelos aos lados do triângulo ABC. Ou seja, o triângulo ABC é o triângulo maior aqui, tá, gente? Esse triângulozão maior aqui. Os pontos H, D, F e G estão alinhados. E o X varia de 0 a 5. Então vamos aqui entender o que ele está dizendo, não é isso? Então olha só, ele está dizendo que o lado, deixa eu colocar aqui, de esse lado aqui, ó, do triângulo menor, ele é paralelo a esse outro lado aqui do triângulo maior, certo? E também esse lado aqui do triângulo menor, ele é paralelo a esse outro lado aqui do triângulo maior. Show de bola? Ele fala também o que, professor? Que ele diz, ó, que são paralelos os pontos H, D, F e G, esses aqui, ó, eles estão alinhados, ou seja, eles pertencem à mesma linha, tá? A mesma reta aqui, ou nesse caso aqui, segmento de reta, ok? Certo? E esse xzinho bem aqui, ele varia de 0 a 5. O que basicamente está acontecendo? Está acontecendo que o mínimo que esse x pode ter, a distância do lado do triângulo maior com o lado do triângulo menor é zero, ok? E ele vai aumentando, certo? Só que esse aumento dele é no máximo até 5. Então ele pode atingir até no máximo 5 aqui. Show de bola? Ele diz também ó, que é um triângulo retângulo, tá? Essa aqui é uma informação relevante para a gente fazer a nossa análise, ok? Não é à toa que essa informação está aqui, então é interessante você já estar aí marcando. Show de bola? Então olha só, então vamos lá, colocar aqui, ó, esse ângulo aqui ele é retângulo, ok? A gente pode também estar concluindo ó, que esse triângulo aqui também é retângulo, não é isso? Por quê? Como os lados são paralelos, basicamente a gente vai transpor os mesmos ângulos aqui. Show de bola? Então olha só, letra A, calcule o comprimento GH em função de x. Sim? Então, olha só, ele quer saber quanto é que vale isso tudo. Ó. GH em função desse cara. Por que em função dele? Porque pensa comigo, quanto mais distante o lado do triângulo menor estiver do lado do triângulo maior, você concorda comigo que esse ladinho aqui, o GH, ele vai diminuindo? Né? Por exemplo, quando ele estiver bem aqui, o GH vai ser esse tamanho aqui agora, ó, não é isso? E assim por diante. Não indefinidamente, porque o x ele vai até 5, né? Então, mas basicamente o raciocínio é esse. Então, ele quer saber qual é a função. Como é que eu posso calcular essa distância, esse lado aí, certo? Então, olha só. Mas antes, galera, vamos aqui tentar raciocinar um pouco em cima dessa figura, porque eu preciso que você consiga abstrair, consiga absorver algumas informações, e quando você bate o olho numa questão dessa, você já saber o que você pode estar fazendo ou não, tá? Uma das coisas que é muito relevante aqui é a questão de retas paralelas. Porque ele está falando aqui o seguinte, ó, são retas paralelas, né? O que isso daqui, gente, tem de relevante para a gente? Eu vou deixar um breve resumo, tá? Para você aqui de retas paralelas, ok? Especificamente retas paralelas que são cortadas por uma transversal aqui. Essas retas paralelas elas vão criar, né? Elas vão gerar alguns ângulos, tá? Certo? Onde alguns ângulos são iguais, ou seja, são congruentes, certo? E outros são suplementares, tudo bem? Então, olha só, eu tenho aqui ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São dois ângulos que ocupam a mesma posição relativa às suas retas. O que significa isso? Significa ó, que se eu analisar, deixa eu voltar aqui, né? Cadê? Se eu analisar observar esse ângulo B aqui, ó. Se eu olhar esse ângulo B, ele está nessa posição referente a R. Só que se eu for olhar para cá agora, ó, eu tenho para o S, eu tenho esse ângulo que está exatamente na mesma posição relativa agora à reta S, ok?
Esses ângulos aqui, ó, o ângulo S, o ângulo B e F, eles têm uma relação, uma correlação, certo? A gente diz que eles são correspondentes, ok? À posição, certo? Então eles são iguais, tá, gente? São congruentes. Esses ângulos são congruentes. Daí a gente pode dizer também que o A é congruente a E, que eles têm a mesma posição relativa, tá? Ou seja, eles são correspondentes. O G, ele é correspondente a C. O H é correspondente a D e assim por diante. O que são ângulos alternos, então, aqui, galera? São ângulos que estão de lados opostos das retas transversais, ok? Eles podem ser internos e também podem ser externos, tá? Ok? O que são ângulos alternos? São esses aqui, ó. Então, olha só. Se eu pegar esse cara, eu vou olhar ele na outra reta, qual é o lado que está do outro lado dele, né? Então, aqui, ó, eles são ângulos, esse G aqui, ele está em lados opostos, os dois estão em lados opostos, certo? Da reta, só que eu não posso dizer que é o A. Por quê, gente? Aqui, o A e o B, eles vão ser ângulos colaterais. O que significa isso? Que eles são suplementares. A soma deles vai ser 180. Show de bola? Então, eles não são alternos internos. Tranquilo? Quem vai ser alterno interno aqui nesse caso? O B e o G, ou seja, o B e o ângulo G, eles são o quê? Eles são iguais, eles são congruentes, eles são ângulos alternos. Nesse caso aqui, eles são externos porque eles estão na região superior. Um está na região superior e o outro está na região inferior, certo? Aí o A e o H também, ó, eles são alternos externos, ok? Agora aqui na região interna, aqui entre as retas, a gente vai ter dois ângulos. Ó. Esse ângulo E, ele é alterno interno a D, ou seja, eles são iguais. O ângulo F é alterno interno a C. Então também aqui a gente tem ângulos iguais aqui, ok? Beleza, gente? Aí, ó, os ângulos colaterais, estão na mesma, eles são ângulos que estão no mesmo lado, certo? Das retas paralelas, porém em lados opostos da reta transversal. O que significa isso? Eles estão aqui, ó. O A e o B, por exemplo, eles estão no mesmo lado da reta paralela, ok? Só que eles estão em lados opostos da reta transversal aqui, logo eles são ângulos colaterais, a gente diz que eles são suplementares. Logo, se eu somar, se eu pegar, por exemplo, A mais B, isso tem que dar 180 obrigatoriamente. Show de bola? Tranquilo, gente? Então vamos lá. Mas para que, professor, que eu fiz isso, né? Então, vamos aqui. Por que eu fiz isso? Porque, olha só, a questão, ela tá me dando aqui, me dizendo de retas paralelas. Ela tá me falando sobre retas paralelas. Ok? Então, se ela me fala isso, o que eu posso estar fazendo? Eu vou traçar aqui um segmento de reta, gente, só para ficar bem interessante aqui para a gente. Ó. Eu tenho esse segmento de reta bem aqui, ok? E tenho esse outro segmento de reta bem aqui, ó. Tá? Só para a gente verificar o que a gente pode estar fazendo. E eu tenho esse outro aqui. Ou seja, eu estou prolongando, galera, esses segmentos, ok? Eu tenho o segmento, por exemplo, ó, eu tenho o segmento CA, não, é CA aqui, ó, onde ele inicia no A e termina no B, ou inicia no C, né, no caso, e termina no A. Só que a gente pode prolongar ele, a gente pode considerar que aqui tem uma reta passando aí, ok? Eu tenho, então, essa reta, eu vou chamar aqui de reta R, reta S e reta P, tá? Aí o que vai estar acontecendo? Ó? Eu vou estar formando ângulos aqui. Então eu tenho esse ângulo, deixa eu ver aqui de vermelho, né? Esse ângulo bem aqui, que é igual a esse daqui, ó, gente. Show? Eles são ângulos correspondentes, ou seja, eles têm o mesmo valor aqui, tranquilo? Tranquilo, galera? Beleza? Então é muito importante a gente conseguir visualizar isso, por quê? Né? Outra coisa aqui, ó, esse ângulo bem aqui, ó, ele, se eu for traçar aqui, olha, um segmento de reta aqui agora, ó, o que vai acontecer? Eu tenho esse ângulo bem aqui, também tenho esse ângulo bem aqui, ó. Eles são todos iguais. Vou colocar de outra cor, né? Vou colocar de azul. Então aqui, olha, se eu traçar aqui, por exemplo, uma reta, ó, paralela a essa de baixo, eu tenho esse ângulo, aqui, ó, e eu tenho esse outro ângulo bem aqui. Ok? Tranquilo? Tá, professor, mas para que o senhor fez isso?
Galera, vamos agora começar a fazer uma análise aqui, tá? Olha aqui, ele está querendo que eu calcule o comprimento GH em função de x, certo? Então, olha só. Eu vou considerar aqui, fazer algumas observações. Os triângulos... Opa! Os triângulos ABC e... Observe que eu vou ter aqui, olha. Esse carinha aqui, ele vai me formar um triângulo, ó. Também. Que, não por coincidência, galera, o GH é um dos lados do triângulo, tá? Eu vou já redesenhar esse triângulo, esses dois triângulos aqui embaixo, para você a gente verificar o que a gente pode fazer de análise aqui. Show de bola? Então, olha só. Então, olha, os triângulos ABC e GBH, que é esse triângulo azul que eu desenhei aqui agora, ó, eles são congruentes. São congruentes não, são semelhantes, tá? Tem aqui uma relação de congruência e semelhança, tá? Quando eu falo que eles são congruentes, a gente está trabalhando com igualdade. Então, um ângulo é igual ao outro, ou seja, os lados são iguais. Quando a gente fala de semelhança, a gente diz que os lados são proporcionais um ao outro, certo? Então, olha só. Então, esses ângulos aqui, eles são semelhantes. Semelhantes. Show de bola? Então, professor, quer dizer que esses ângulos eles são semelhantes, mas não são congruentes? Isso mesmo, ok? Tá, tranquilo. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar aqui agora ó, o triângulo maior, tá? Até que fazer de outra cor aqui. O triângulo maior, vou fazer de vermelho. E o triângulo menor, vou fazer de azul. Tá, então, olha só, galera. A gente tem aqui, ó, desenhei os dois triângulos, ok? O triângulo maior, onde esse lado aqui vale 15, ok? Esse daqui vale 20 e esse daqui vale 25. Certo? São esses lados aqui, ó, 15, 20 e 25. Ok? Show de bola, gente. Então, olha só. Por que eu estou desenhando esses dois triângulos aqui? Para a gente visualizar uma coisa. Olha, esse cara aqui, esse ângulo é 90 graus. Esse também é 90 graus, tá? Outra. Esses dois ângulos aqui, a gente observou, a gente viu ainda agora que eles são iguais, tá? Eles são iguais. Então, esse ângulo bem aqui, que eu vou chamar de alfa, é igual a esse ângulo que eu tenho bem aqui, que eu vou chamar de alfa também. Né? Eles são os mesmos ângulos. E outra agora, olha só. Esses dois triângulos, você percebe que eles ambos coincidem aqui nesse ponto e têm a mesma abertura, ou seja, eles têm esse mesmo ângulo aqui, ó. Né? Então, esse ângulo bem aqui, que eu vou chamar de beta, é igual a esse ângulo bem aqui, que eu também vou chamar de beta. Ou seja, qual é o caso de semelhança desses dois triângulos? É o caso ângulo, ângulo, ângulo. Quando eu tenho três ângulos iguais, a gente tem que esses triângulos são semelhantes. E pelo fato deles serem semelhantes, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar fazendo aqui uma relação de proporção, tá? Aqui, ok? Então, olha só. Eu tenho esse cara, eu vou chamar de M aqui, tá, gente? Então, o GH eu vou chamar de M, que é a minha pergunta, né? Então, o GH é a minha pergunta, eu vou chamar de M. Então, eu vou até colocar aqui, ó. GH, eu vou chamar ele de M. Agora eu preciso também desse cara, ó. Quanto equivale G até B, né? Que é esse carinha aqui. Quanto equivale de G... G não, né? De H aqui. Oxe, escrevi, fiz errado aqui. Deixa eu só consertar. Cadê aqui, né? Então vamos lá. Aqui é H e aqui é G, né? Então, ó, quanto equivale HB, que é essa distância? Daqui até aqui. Ó. Olha só, perceba que tudo de A até B é 20, né? Só que da feita com que ele tá o lado do triângulo menor, desse triângulo menor aí, ele está se afastando, você percebe que essa distância aqui, ela acaba se tornando 20 menos o valor que ele está se afastando, né? Então, ele está tirando o lado x aqui. Então, esse lado aqui
vai ser 20 menos x. Show de bola? Aí, basicamente, o que está acontecendo agora, né? O que eu posso estar fazendo? Esse lado está para esse outro lado aqui, ó. Só fazer aqui, pintar ele, né, para ficar mais fácil. Esse lado aqui está para esse lado, certo? Fazendo agora a semelhança, tá? A razão de proporção aqui de dois carinhas, desses dois ângulos aqui, certo? Então, 15 está para M, assim como, agora a gente vai analisar isso aqui, ó, que é outra informação que nos foi mostrado, né? Que a gente conseguiu determinar aqui. Assim como 20 está para esse ladinho. Porque esse ladinho aqui foi legal. Então aqui, olha, 20 está para 20 menos x. Ok? Aqui foi a razão de proporção que a gente acabou encontrando. Agora a gente faz aqui a multiplicação, certo? Produto do meio pelos extremos. Então isso daqui nos leva ao quê? Que 20 vezes m é igual a 15 vezes 20 menos x, tá? Então, é só, não se esquece, gente, de colocar no parênteses esse cara que está aqui embaixo, ok? Que eu vou estar multiplicando, né? Esses dois, então, eu vou estar multiplicando tudo isso daqui, então tem que estar entre parênteses, para você não errar. Show de bola? Então, m, né, nesse caso, ó, m é igual a 15. Esse carinha aqui, ó, eu posso fazer assim, aqui tem gente que não gosta, né? Tem gente que, não, tem que... Eu vou dividir ambos os lados por 20, tá? Então, eu vou dividir por 20 e dividir por 20, certo? Então, olha só, o que vai me sobrar? 20 dividido por 20 do lado direito. Olha aqui, preto, né? Então, esse 20 cancela com esse, vai sobrar só m. Esses carinhas aqui vai ficar isso aqui, né? Então, eu posso até já simplificar. 20 dividido para 15 né, é a mesma coisa que 3 dividido para 4. Vezes 20 menos x. Show de bola? Galera, a resolução, ela não é longa, tá? A resolução dela aqui é bem fácil, mas eu precisei fazer uma breve introdução aqui sobre, só um resuminho, né? De retas paralelas, ok? Pra gente conseguir justificar essas informações. Tranquilo, gente? Beleza? Então, aqui, na prova, professor, vou precisar fazer esse resuminho lá? Não precisa, né? Porque é só você chegar e dizer, ó, e batizar, né? Você dizer aqui, por exemplo, esse ângulo C e esse ângulo G, né? Então, C é igual a G, por exemplo, né? Ele já vai saber que você está falando desse ângulo. Outra forma de você dizer que esses ângulos são iguais, sem precisar fazer todo o esquema, né, de semelhança de retas paralelas e transversais, ok? A gente pode chegar e dizer o quê? Que a CB é igual a HGB, certo? Eu estou falando a mesma coisa, tranquilo? Então isso aqui são formas que você pode estar escrevendo na prova ali para justificar a sua resposta. Lembra, gente? A segunda fase, você tem que fazer a sua resolução, você tem que mostrar, justificar o que você está fazendo. Show de bola? Você não pode simplesmente ir colocando informações ali, fazendo cálculo, né? Porque você tem que ficar claro o que você está fazendo. Ou minimamente claro o que você está fazendo ali. Beleza, gente? Tranquilo? Então essa daqui foi a alternativa A. A minha alternativa A é a seguinte, né? Então vamos colocar como resposta M é igual a 3 quartos de 20 menos x. Certo? Então essa daqui é a minha resposta. Pegou? Vou colocar de amarelo. Então essa daqui é a resposta do A. Sim ou não? Certo? Então basicamente é isso que ele está querendo. Agora vamos para a B, né? A B, gente. A B ela diz o seguinte, ó. Mostre que CG é igual a FG, que é igual a 5x dividido para 4. Né? Então, vamos lá. Vamos aqui tentar, né, fazer essa bagaça aqui, essa paradinha.